Veja, o que eu estou dizendo é que nós treinamos o nosso pensamento a partir do conhecimento dos grandes filósofos, da leitura dos grandes filósofos. Então, veja, nós não podemos conhecer todos os filósofos, podemos conhecer alguns e devemos fazê-lo, né? E nós devemos estudar o filósofo exatamente para observar a sua maneira de pensar, né? Ou seja, não só compreender o conteúdo daquilo que ele pensa, né? Mas também tentar observar, analisar os mecanismos de que ele se utiliza para expressar seu pensamento, para aprofundar o seu pensamento, os seus raciocínios, para tirar as conclusões dos seus pressupostos. Então, o filósofo, na verdade, quer dizer, o estudo da filosofia de um filósofo é um estudo que deve ser feito para observar como um grande indivíduo exercita o seu pensamento, né? É claro, nós não acompanhamos efetivamente os bastidores do pensamento. Nós pegamos e chegamos próximo, né, dos resultados. Então, quando você vai estudar a filosofia, você estuda os resultados do pensamento. E nós temos aí a obra já burilada muitas vezes, né, já lapidada, né, tirado todos os andaimes que foram necessários, as escadas, né, os materiais que foram necessários, que foram provavelmente provisórios durante muito tempo, mas que em algum momento foram eliminados, né, porque se conquistou algumas coisas, né? Então veja só, a obra de um filósofo, que é a filosofia, é que deve ser estudada dessa maneira, para se aprender a pensar, né, para se observar como um grande pensador pensa. Aí, se você pensar do ponto de vista cronológico, né, porque os primeiros filósofos, obviamente, não tinham filósofos antes deles, não tinham antecessores, né? Ora, então como que eles começaram? Eles começaram de maneira intuitiva. Se você pegar o pensamento de dois grandes filósofos pré-socráticos, por exemplo, o Heráclito e o Parmênides, eles usam exatamente os critérios da lógica, mas ainda sem saber que estavam pensando de forma lógica, sem ter plena clareza de que aquilo que eles estavam praticando era um tipo de pensamento lógico, né? Essa palavra nem existia. Aliás, essa palavra vai existir séculos depois dentro da cultura grega, né? Então, a logique, né, que vai ser criada pelos estoicos, né, ao menos a ideia, a expressão, nem o Aristóteles usou a palavra lógica, né, que é o grande criador dos preceitos lógicos, né? Então, veja, no caso dos primeiros filósofos, eles não tinham consciência mesmo, né? Eles tinham a intuição da necessidade de que o pensamento se mobilizasse segundo determinados critérios, determinados padrões de coerência. Então, a coerência, eles já percebiam, a necessidade da coerência no pensamento e as consequências, né, as deduções que eram possível a partir da adoção de determinadas ideias. Isso muito provavelmente por estudo da matemática, porque é natural dentro da matemática que o pensamento seja lógico, né? Então, quando você vai fazer uma figura geométrica, existem etapas para que ela seja construída. Quando você vai fazer algumas inferências geométricas, a mesma coisa vale. E aquelas inferências, aqueles raciocínios, só são admitidos porque você demonstrou, né, os elementos anteriores. Você apresentou os elementos anteriores e estabeleceu um encadeamento necessário entre todas aquelas construções geométricas, né? Então, a aplicação de um determinado critério que dá uma certa coerência nas consequências que certamente iluminou os primeiros filósofos para fazerem isso não com figuras geométricas, com números, né, mas a fazer isso com os próprios conceitos, com as próprias ideias. Ou seja,
a adoção de determinada ideia, ou o estabelecimento de uma ideia, tem naturalmente consequências. Então, se você aceita alguma coisa, você está automaticamente obrigado a aceitar as consequências, né? A sequência daquilo que se segue a partir do estabelecimento de uma determinada ideia. E é assim, por exemplo, que funciona a geometria. E talvez por essa observação, é claro que ainda sem plena clareza do processo, os primeiros filósofos pensaram com uma certa lógica, desconhecendo a lógica, mas procuraram pensar com coerência, que é um elemento fundamental da lógica. A coerência, a consequência. O que é a consequência de um pensamento? É aquilo que você pode inferir, deduzir, a partir de determinados pressupostos. Ora, uma vez estabelecido algo, algo decorre. E quando você explora aquilo que decorre, quando você se elucida daquilo que é consequência desse pensamento, você cria a estrutura de coerência. Ou seja, as últimas afirmações estão necessariamente ligadas às primeiras, por um processo de harmonização coerente entre elas. Ou seja, e a coerência é a ausência de contradições, de afirmações que eventualmente possam ser feitas e que não se coadunam, não se harmonizam com o todo das afirmações anteriores, que eventualmente tenham sido estabelecidas. Então, no caso dos primeiros filósofos, obviamente, eles não tinham lucidez do processo. Esse processo vai se elucidando a partir da própria transformação da filosofia. Então, e o Aristóteles, que é o grande criador da teoria lógica, que percebe como isso é absolutamente essencial para o exercício do pensamento filosófico. É um pensamento que pretende, apenas com o recurso de determinados conceitos, ultrapassar os limites da observação empírica, da observação sensível. Ou seja, é o pensamento livre para explorar âmbitos que ultrapassam a observação dos dados da experiência. Esse exercício profundo do pensamento de metafísica, ou seja, de ir além das limitações impostas pelos nossos sentidos. Então, o nosso pensamento só pode ir além daquilo que ele observa a partir de pressupostos lógicos, usando a coerência, fazendo elucubrações, estabelecendo determinados conceitos, para que o pensamento se encaminhe em direção à profundidade da realidade.